Porque uma outra notícia importante de hoje é a apresentação do Plano Safra 2025-2026. Essa apresentação foi há pouco e nós temos agora, ao vivo, a manifestação da Frente Parlamentar da Agropecuária, numa coletiva de imprensa. Vamos então acompanhar o que é que está sendo dito nesse momento. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Dos 475 bilhões de reais prometidos em 24, apenas 70% foram entregues, com juros mais do que dobrados. O seguro agrícola, nós vimos e foi noticiado... Deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, falando agora. 50 milhões este ano, né, safra 24-25, e ainda sem qualquer tipo de menção ou anúncio para a safra 25-26. O Plano Safra 25-26 vai ter um custo para o Tesouro de tão somente 13,5 bilhões de reais, destinados à equalização dos juros dos financiamentos rurais. Lembrando que esse montante é 17,5%, repito, 17,5% menor do que a safra anterior, a safra 24-25. Quero deixar muito claro que renúncia fiscal não é patrocínio. Renúncia fiscal é uma compensação. O número está manipulado. O valor de 158 bilhões de reais vem da DIRB, que é a mistura de 35 tipos de benefícios, muitos dos quais não são para o agro, mas sim para a população, como é o caso, por exemplo, da cesta básica. Insistem em computar como uma isenção ou uma renúncia fiscal do agro os itens da cesta básica, quando a gente sabe que isso é uma questão social e não uma questão do setor agropecuário. Né? Então, quando a gente fala de cesta básica, ela sozinha responde por 88,25 bilhões de reais dessas renúncias fiscais. Outros 68,92 bilhões referem-se aos insumos agropecuários, que são essenciais para manter o custo de produção baixo, manter a competitividade e, obviamente, fazer o agro brasileiro do tamanho que ele é. E as exportações têm imunidade constitucional, ou seja, nem deveriam entrar nessa conta e vocês sabem todas as tentativas de tentar taxar as exportações e ela continua tendo essa imunidade constitucional, está muito claro isso, inclusive nas últimas ações legislativas. Grande parte das renúncias relatadas é voltada para a sociedade, políticas essas que beneficiam isenções para o consumidor final tenha maior poder de acesso aos alimentos. O agro não se beneficia disso. Ele trabalha até com uma desvantagem tributária, logística e entre outros, no qual se tem o menor subsídio por parte do governo. Ou seja, essas renúncias fiscais acabam tendo até mais prejuízo tributário para os produtores e significam um ganho social e não uma questão setorial do nosso setor agropecuário. Plano Safra 25-26 anunciou um valor recorde de crédito de 516,2 bilhões para a agricultura empresarial, sendo que 414,7 bilhões são destinados para o custeio e comercialização, um aumento de 3,34%, frente aos 401,3 bilhões da safra anterior, 3,34%. O montante destinado aos investimentos caiu 5,41, passando de 107,3 bilhões para 101,5 bilhões, evidenciando maior cautela em investimentos de longo prazo pelos produtores, ou seja, com os juros anunciados e com o montante anunciado, principalmente dos investimentos, a gente não vai ver produtor indo atrás de crédito para investimentos. Tem um esvaziamento muito claro em tudo isso. Além disso, a taxa Selic em 15% aumentou significativamente os custos de equalização de juros pelo Tesouro Nacional, e isso, obviamente, que pressiona o orçamento destinado à subvenção e deixa o setor vulnerável e instável. A carga tributária sobre o setor agropecuário é uma realidade que a gente não aguenta mais. Né? O agro brasileiro não suporta mais uma das maiores cargas tributárias do mundo sobre os insumos, sobre os equipamentos e sobre as operações, e as renúncias fiscais são, obviamente, essenciais para a gente manter minimamente a competitividade global do setor agropecuário. Ao lado de tudo isso que eu estou falando para vocês, tem as últimas iniciativas do governo que são extremamente prejudiciais ao agro, como, por exemplo, a tributação das LCAs, das LCIs e o impacto negativo no crédito. A tributação das LCAs, né, que são as letras de crédito do agronegócio,
que são previstas na medida provisória 1303 de 25, impacta negativamente instrumentos essenciais ao crédito rural. Em abril de 25, as LCAs acumulavam um estoque de 560 bilhões de reais, financiando até 43% do crédito rural na safra 23/24. 43% do financiamento da safra. Essa tributação compromete a competitividade, a segurança financeira dos produtores rurais e, obviamente, faz com que os investidores fujam de um título tributado, ou seja, um título que passa a sofrer tributação, algo que era isento. A exigência de aplicação dos recursos captados com letras de crédito do agronegócio deve aumentar de 50% para 60%, significa que os bancos vão ter que redirecionar uma parcela maior do que arrecadam em LCAs para o financiamento de crédito. A mudança pode injetar cerca de 64 bilhões de reais adicionais ao setor, sem gerar custos diretos ao Tesouro Nacional. Os dados oficiais também mostram uma mudança crítica na contratação de crédito rural entre as safras 23/24 e 24/25. As LCAs com equalização tiveram uma queda expressiva, reduzindo-se de 11 bi para apenas 1 bilhão, representando uma diminuição de aproximadamente 91%. Em contraste, houve um crescimento significativo dos recursos livres com equalização, que passaram de 15,2 bilhões para 46,6 bilhões, uma expansão superior a 200%. E esses números deixam claro, evidenciam como alterações regulatórias e tributárias podem impactar profundamente o crédito rural, comprometendo a estabilidade, a previsibilidade e a competitividade essenciais para o setor agropecuário. A contribuição do agronegócio para a economia nacional, a gente não precisa nem ficar repetindo isso para vocês, mas é fundamental para o superávit comercial do país, garante a segurança alimentar, a geração de emprego e de renda, e a renúncia fiscal compensa custos elevados e assegura a continuidade produtiva e a liderança brasileira no mercado global de alimentos e de energia, que não se fala mais em produção agropecuária, só sobre alimentos. As propostas concretas da nossa frente parlamentar, da Frente Parlamentar da Agropecuária e do setor, para a redução dos gastos públicos. A FPA apresentou diversas emendas à medida provisória 1303/25, visando a redução de gastos governamentais, incluindo transferência da gestão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ao Ministério da Agricultura, para evitar duplicidades administrativas e custos desnecessários. Redução do número de ministérios de 31 para 19, gerando economia e eficiência operacional. Fim dos supersalários e uso transparente das verbas públicas, impedindo que verbas indenizatórias ultrapassem o teto constitucional. E a reestruturação dos imóveis públicos para reduzir despesas com aluguéis e obter receitas adicionais. Além disso, fizemos propostas também para preservar o crédito rural e a inflação e conter a inflação nos alimentos, como, por exemplo, a prorrogação da alíquota zero de IOF câmbio até 2030 para receitas de exportação e remessas relacionadas à importação de insumos agropecuários, garantindo a previsibilidade cambial. A garantia de segurança jurídica das operações de crédito rural, especialmente nas operações de risco sacado, protegendo cadeias produtivas essenciais, e a manutenção da isenção tributária sobre os itens da cesta básica, protegendo consumidores finais e evitando, obviamente, o aumento de inflação e de custos de alimentos. Para que eu possa concluir, que os nossos colegas possam ter o direito à fala aqui, o ministro Fávaro, em um dos pontos da sua fala, falou que disse que não entende o motivo dos juros altos. O motivo dos juros altos está extremamente explícito nas últimas atas do Copom, que recentemente a elevação da taxa Selic para 15%, o maior patamar desde 2006, foi justificada pelo Copom com base em 4 fatores: inflação persistente, atividade econômica resiliente, expectativas desancoradas e, especialmente, o descontrole fiscal. A ata do Copom destacou explicitamente que o aumento dos gastos públicos acima do teto, sem cortes correspondentes, interfere nos preços de ativos e exige uma política monetária mais restritiva. Além disso, o governo já precisou acionar mecanismo de contenção orçamentária, como o congelamento de 31,3 bilhões em despesas discricionárias para cumprir o teto de gasto de 2,2 trilhões estabelecidos no orçamento de 25. Isso demonstra que, ao mesmo tempo que ele eleva os impostos sobre o crédito rural e tributa as LCAs, o governo ultrapassa os limites estabelecidos legalmente, alimentando o círculo vicioso entre descontrole fiscal, juros altos e elevação dos custos de produção. A cadeia é clara:
sem cortes efetivos de gastos e com desequilíbrio fiscal, a política monetária se endurece, o crédito encarece, a produção sofre e o preço dos alimentos sobe, penalizando tanto o produtor quanto o consumidor. A solução passa por mudanças estruturais, controle rigoroso das despesas públicas e respeito do arcabouço fiscal, para que as políticas de apoio ao agro sejam eficazes e sustentáveis. A irresponsabilidade fiscal do governo vai elevar o custo do produtor rural em mais de 58 bilhões de reais em juros. Esse é o recorde que o governo federal está oferecendo. Muito obrigado. Passo a palavra, em primeiro lugar, ao deputado Arnaldo Jardim. Cadê o Arnaldo, gente? Alceu Moreira. Vendo aí ao vivo a coletiva da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Tivemos uma primeira exposição aqui do deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, que é o presidente da FPA, portanto, falando sobre o Plano Safra que o governo anunciou hoje. Essa coletiva segue com outras manifestações. A gente já teve aqui várias observações, várias críticas feitas por Pedro Lupion em relação ao Plano Safra que o governo anunciou mais cedo hoje. Para comentar, então, a posição desses deputados, que são muito numerosos, são mais de 300 deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu vou chamar aqui para o estúdio a nossa analista de política e economia, Júlia Lindner, que agora está passando uns dias com a gente aqui em São Paulo, fica baseada em Brasília, está aqui nos visitando agora. Tudo bem, Júlia? Boa tarde. Tudo bem, Turci. Boa tarde a todos. Júlia, a gente viu aí o deputado Pedro Lupion fazendo uma série de críticas ao governo em relação a esse Plano Safra. Ele terminou aqui, inclusive, apontando uma irresponsabilidade fiscal do governo, dizendo que isso pressiona os produtores no Brasil com pagamento de juros mais caros. E esse é um ponto desse Plano Safra, né? Quer dizer, o plano oferece juros que são mais baixos do que os de mercado, mas claro que também acompanham a alta da taxa Selic, né? E a gente está agora com a Selic na máxima em 19 anos, portanto, esses juros, mesmo subsidiados, estão mais altos do que o que os produtores vinham pagando recentemente, né? É, isso mesmo. Antes dessa coletiva, eu tinha até conversado com alguns dos integrantes da bancada ruralista que vão falar também na coletiva, e é curioso porque eles destacam exatamente isso, que é muito difícil ter um plano safra bom, apesar do montante total estar ali dentro do esperado, mas não vai muito além disso, justamente por causa da taxa básica de juros. Então, o que eles falam é que não tem como ser um cenário ideal nessa conjuntura. E também vale lembrar que a relação da bancada ruralista com o governo vem num período de muita dificuldade. Ontem, inclusive, nós tínhamos falado aqui que a bancada ruralista nem sequer foi convidada para o evento de hoje, para o anúncio do Plano Safra, mas aí no final do dia, por volta de 7 horas da noite ontem, o Palácio do Planalto enviou um convite para a Frente Parlamentar, justamente diante da repercussão negativa, e vale lembrar que esse convite foi feito pelo Palácio do Planalto, não pelo Ministério da Agricultura. Então, expõe muito esse desgaste que vem acontecendo já há algum tempo e que se intensifica muito com a figura do ministro Carlos Fávaro. Além disso, o Pedro Lupion destacou alguns pontos que eu acho que são importantes, até selecionei alguns aqui. Um deles, ele fala e defende muito a questão das renúncias fiscais do agronegócio, que é um ponto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem falando muito. Ele pretende entregar um pacote de revisão dessas renúncias fiscais no segundo semestre, e por isso a gente já vê o deputado Pedro Lupion se antecipando a isso e falando da importância de se manter essas renúncias. O ministro Haddad falou há umas 3 semanas atrás, inclusive numa audiência na Câmara, que essas renúncias do agro chegariam a cerca de 160 bilhões, mas agora a gente vê que Lupion já se antecipa a isso e já começa a fazer uma defesa da manutenção das renúncias para esse setor. Além disso, ele falou também de uma questão importante para o agro e para a bancada ruralista, que é a questão do seguro rural, porque nesse momento, né, cerca de 2 semanas antes do anúncio do Plano Safra, o governo anunciou um bloqueio e contingenciamento
pagamento de quase 500 milhões do seguro rural desse ano. Então tinha uma expectativa muito grande de qual ia ser a previsão de seguro rural para o ano que vem dentro do Plano Safra. No anúncio de hoje não tem nenhuma previsão nesse sentido, não tem menção ao seguro rural. Então essa é uma crítica também que Pedro Lupion faz e que a bancada ruralista tem ficado muito ansiosa para ver o que vai acontecer. E para finalizar, eu ia falar também da questão da relação com o governo, que a gente vê críticas muito contundentes, né, à política fiscal, e isso deve permear aí vários comentários que vão ser feitos hoje. Vamos acompanhar mais um pouco da entrevista coletiva da Frente Parlamentar da Agropecuária, então, Júlia. Da segurança alimentar, produção de alimentos. Essa é a nossa maior preocupação, Pedro e amigos, é o custo de produção e o risco de crédito com fuga de capitais. Obrigado, Sérgio. Eu consulto se o deputado Alceu está disponível. Deputado Arnaldo. E o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária colocou aqui na apresentação, foi esse episódio recente da discussão do IOF que a gente acompanhou. O governo, na hora de buscar alternativas ao aumento do IOF, depois de toda a reação negativa, ele decidiu taxar as LCAs, né? Que são aplicações cujos recursos investidos na outra ponta do sistema financeiro são usados para financiar a agropecuária. E são investimentos que eram isentos de imposto de renda e passaram a ter, pela decisão do governo, uma taxação de 5%. E o Pedro Lupion deixou claro aqui o quanto esses recursos são importantes e a visão dele de que isso dificulta também o acesso a crédito pelo agro, né? Sim, e vai ser mais um embate do governo com a bancada ruralista, porque é uma medida provisória, então ela já está tramitando, não tem nenhuma movimentação ainda nesse sentido, porque todos os parlamentares estão muito focados no IOF, mas vai ser um ponto que vai gerar ainda muito debate e muito embate também com a bancada ruralista. Então, é uma questão que vai continuar e é uma bancada muito expressiva, então tende a conseguir se mobilizar com muito mais facilidade, né, para realmente, talvez até tirar isso da medida provisória. E ontem também o presidente Lula falou muito dessa questão, né, do quanto ele acha que existem lobbies no Congresso, o quanto tem resistência, né, para algumas revisões, tanto de benefícios tributários, mas também de revisões dessas tributações que o governo agora quer impor. Então, com certeza, é um dos pontos centrais, inclusive um dos fatores de tensão agora nessa relação. A coletiva continua, vamos voltar então a acompanhar a coletiva da Frente Parlamentar da Agropecuária, repercutindo o Plano Safra que o governo anunciou hoje. O apoio que deveria vir do administrativo, que é o Executivo Nacional. Então, a gente vê isso com muita essa incerteza, cada vez mais desgastante ao homem do campo, porque o investimento é o que faz a gente produzir nas áreas que nós temos, cada vez mais, e a gente já sabe produzir com muita dificuldade, a gente sabe como que é todo esse trabalho. Mas quando falta o valor do investimento, a gente vê com mais cautela ainda e preocupação. Obrigada, presidente. A gente ouviu aí a deputada Marussa Boldrin. Obrigado, Marussa. Também falando, ela também integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. O governo já tinha anunciado ontem o Plano Safra 2025-2026 para a agricultura familiar e hoje fez o anúncio, então, do montante de recursos destinados tanto a investimento quanto a custeio para médios e grandes produtores, né, para os empresários do agro brasileiro. E é exatamente esse plano anunciado hoje, mais cedo, pelo Ministério da Agricultura, que os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária estão agora repercutindo, comentando e basicamente criticando, né? Há uma série de pontos aí que eles estão apresentando como negativos. A gente viu mais cedo também, aqui está o Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, já falou mais cedo, né? E está mediando aí essa conversa. E, Júlia, ele falou mais cedo também da carga tributária, né? Também reclamou que é um ponto relevante aí para o agro. E aí ele entrou naquele ponto do qual você tratava agora há pouco, que são as isenções fiscais, né? Quer dizer, a FPA já vai se movimentando, porque o governo, inclusive hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a reforçar isso, que ele precisa rever isenções fiscais para tentar fechar as contas. E aí o agro já está tentando evitar que se mexa naquilo que diz respeito ao setor.
O que a gente vê também é que o agronegócio, na verdade, ele está trazendo também ali para um segmento específico, mas um debate que tem permeado todas as discussões entre o governo e o Congresso nesse momento, porque o discurso do Lupion, de certa forma, é muito parecido também com o do presidente da Câmara, Hugo Motta, que também tem falado que o Congresso não vai aceitar aumento de impostos, tem uma resistência também generalizada a essa questão das revisões dos benefícios tributários, porque também é uma briga antiga do ministro da Fazenda. Então, de uma forma geral, a bancada ruralista, ela reflete um pouco esse sentimento geral da casa e, claro, ela tem mais de 300 deputados, é uma bancada muito forte e ela acaba também sendo ali um grupo muito expressivo, tanto para o governo dialogar, caso queira ter alguma vitória eventual, como também para gerar uma resistência muito grande a determinados temas. Então, é um grupo que o governo, em tese, teria que melhorar a relação, mas a gente não tem visto muito esses gestos, como eu falei, no caso desse não convite ou de um convite tardio para o evento do Plano Safra e também da dificuldade de relacionamento com o ministro Carlos Fávaro. Eu acho que é um ponto também que deve se estender pelo resto do ano. Vamos a mais um trecho aqui da entrevista coletiva, então. Então, esse sistema de financiamento do agro definitivamente faliu. Nós temos que encontrar outra alternativa de financiar o agro pelos fundos. Não há outra forma de fazer isto, porque se continuar com o spread bancário, se nós continuarmos com os juros de cartório, se nós continuar com esse juro médio, nós vamos acabar endividando completamente a produção brasileira. Não cabe dentro da margem de lucro da nossa produção esse custo, não tem como fazer. Portanto, eu lamento profundamente que nós tenhamos isto. Nós temos que certamente continuar na frente parlamentar conversando para encontrar pelo menos alguma margem para ter o seguro agrícola, que para nós ele é extremamente nocivo, mas o Plano Safra, de modo geral, não passa de um anúncio de números absolutamente irreais, que para nós é uma profunda decepção e para o setor que contribui com a economia brasileira com 1 trilhão e 350 bilhões de reais, é com certeza um ato de absoluta irresponsabilidade, e se não é por outra razão, é porque não são capazes de perceber que se a economia brasileira tiver que se regenerar outra vez, terá que ser pelo agro. A única fonte que tem capacidade competitiva e que tem mercado disponível é o agro. É colocar esses empecilhos para o agro neste momento, é literalmente tirar o único setor que está dando certo na economia brasileira da sua condição de mercado positivo. Obrigado, Alceu. Apenas lembrando que nós continuamos com a proposta de... Alceu Moreira, que é do MDB do Rio Grande do Sul, mais um a fazer críticas também ao Plano Safra, que o governo federal anunciou mais cedo. Um ponto que foi apresentado aí também, Júlia, foi a redução no montante de recursos destinado a financiamento, a financiamento para investimentos, né? Quer dizer, esse ano houve um aumento ali de 1,5% no montante total do Plano Safra, o que fica abaixo da inflação, não é aumento real, é um aumento abaixo da inflação. E a composição desse recurso implicou aumento no montante para custeio e queda no montante para investimento. E foi um ponto que foi apontado aí também, porque o agro carece de uma série de investimentos, por exemplo, em armazenagem, e aí o que a FPA está dizendo é que isso vai comprometer também o crescimento sustentável do setor, né? É isso mesmo, e é até curioso que eu falei com o deputado Alceu Moreira, que falou há pouco também por telefone mais cedo, e ele tinha me falado o seguinte, que hoje é um dia que já era esperado que a bancada ruralista iria reagir, daria uma mensagem dura, mas que amanhã a vida segue normalmente. Então, que é uma bancada que atua de forma muito pragmática e que tem uma expectativa também de tentar abrir um diálogo para melhorar alguns pontos, né? Como esse caso, por exemplo, dos investimentos, a questão do seguro rural, que tem sido mencionada por praticamente todos os parlamentares. Então, tem uma expectativa também de melhora em alguns índices, alguns números que foram pontuados, mas certamente existiu uma frustração, né? Os parlamentares, de uma forma geral, eles pontuam que sabem da dificuldade do governo no momento por causa do cenário fiscal, mas, como eu falei, é um grupo organizado e eles vão, com certeza, brigar para melhorar as condições que foram apresentadas, e essa questão dos investimentos é um dos pontos-chave para isso. E vamos lembrar também que esse Plano Safra é apresentado num momento extremamente desafiador para o governo, que já está com essa dificuldade de fechar as contas, e o governo precisa colocar recurso público ali para subsidiar, exatamente para trazer a taxa de juros para baixo, né? Essa taxa de juros ela é mais barata para os produtores, exatamente porque é um subsídio do governo. E aí o governo lida com juros altos,
E com o aperto monetário, e claro, aí a gente pode discutir que os juros altos também se devem à falta de um equilíbrio fiscal, quer dizer, vira aquela bola de neve e quando chega o momento de preparar um plano safra como esse, o juro está alto, é muito recurso para baixar esse juro, mesmo usando muito recurso, o juro não baixa tanto, continua relativamente mais alto e cria-se ali uma armadilha que de fato não é aquilo que o setor espera e aquilo que atende às necessidades do setor, né? E é curioso porque também o deputado Alceu Moreira, ele falou, né, que são só números, que eles não têm necessariamente uma credibilidade de que vão ser cumpridos, e isso tem gerado realmente muita incerteza no setor, porque, é claro, né, o governo tem uma previsão para o ano seguinte, mas dependendo da situação econômica, fiscal, acaba fazendo o que fez nesse ano, que é um contingenciamento, um corte ali, um bloqueio dos gastos, e por isso também tem essa incerteza e até essa desconfiança em relação ao governo, que foi o caso que eu volto a citar do Seguro Rural, que acabou sendo a opção do Ministério da Fazenda, né, no Ministério da Agricultura, para fazer esse contingenciamento, esse congelamento dos gastos, e por isso que a bancada ruralista reclama, porque segundo eles, no caso do Seguro Rural, eles queriam inicialmente um valor de 3 bilhões de reais. Eles não conseguiram isso, o valor foi negociado para 1 bilhão de reais para esse ano, e agora a gente teve esse corte de quase 500 milhões, que seria a metade desse valor. Então, por isso tem também essa incerteza, essa desconfiança de como vão ficar os números para o ano que vem e por isso também que fica todo mundo de olho na política fiscal, na situação econômica do governo, até para ter mais credibilidade, mais confiança no que vai vir de fato para o ano que vem. Deputado Pedro Lupion voltou a falar, vamos acompanhar. Gastar. O governo está no modo eleição, gastando com medidas populistas e única e exclusivamente eleitoreiras e gastando muito mal. Nós temos déficit fiscal muito grave, nós temos um problema sério nas contas públicas, esse descontrole das contas públicas faz com que tenha inflação e essa inflação é o que está gerando essa dificuldade de manter uma taxa de juros decente e, obviamente, fazer com que os juros estejam nessa altura, que faz com que os juros equalizados, a equalização desses juros seja cada dia mais cara. E quanto à provocação em relação ao Congresso Nacional, nós não temos problema nenhum em relação às emendas parlamentares, em relação ao custo do Congresso, pelo contrário, nós entendemos que o corte tem que ser de todos, seja no supersalário, seja no tamanho do Estado, seja no tamanho dos poderes, seja no custo dos poderes, e nós estamos prontos para essa discussão e para discuti-la quando for necessário. Obrigado, Gustavo. Vocês foram convidados, deputado, para o evento hoje? Eu recebi o convite ontem, 7 horas da noite. Obrigado. Obrigado. Aí o deputado Pedro Lupion confirmando a informação que você trouxe há pouco, né, Júlia? Um colega repórter perguntou se ele foi convidado para o lançamento do Plano Safra hoje e ele disse que o convite chegou ontem às 7 horas da noite. Quer dizer, foi aquele convite, provavelmente o governo ali viu que estava ficando feio e decidiu convidar em cima da hora. Porque fica essa relação desgastada realmente. É claro, a bancada ruralista ela não tem uma posição ideológica muito alinhada ao governo, mas o governo também precisa desse grupo, precisa dessa bancada e precisa abrir esse diálogo. Então, eu acho que ontem o que aconteceu foi que o Ministério da Agricultura, que já vive esse desgaste maior, mais diretamente com a frente, acabou não convidando e o Palácio do Planalto, para fazer um aceno, ainda que tardio, enviou esse convite, mas não funcionou. O deputado nem estava em Brasília, né? Assim como outros colegas também nem tinham se preparado, então não daria tempo para participar do evento, mas acho que é muito simbólico para mostrar esse tensionamento que já é de muito tempo e cada vez vai piorando. Um outro ponto que a gente viu sendo apresentado também, Júlia, é a questão do seguro rural, porque o governo federal, quando recentemente precisou bloquear e contingenciar recursos, né, por conta das contas não estavam fechando, o seguro rural foi afetado também, né? Você citou aí, foram mais de 500 milhões, quase 500 milhões de reais do seguro rural que acabaram sendo retidos e o setor está reclamando que esse dinheiro faz falta, ainda mais num cenário de mudanças climáticas como esse que a gente está enfrentando, né? O seguro oferece essa proteção e no Plano Safra hoje não se falou na liberação desse recurso também, né? Isso é um ponto que tem realmente gerado muito incômodo, porque quando teve esse bloqueio e esse contingenciamento de recursos há cerca de 2 semanas e que até para o governo quase coincidiu com o anúncio do Plano Safra, a bancada ruralista queria aguardar o anúncio do Plano Safra do ano que vem para decidir como ia se posicionar, porque poderia ter algum tipo ali de compensação ou alguma previsão diferenciada, mas realmente não aconteceu, isso nem sequer foi mencionado ainda, então é um ponto também que tem gerado muita controvérsia. Júlia, pedi para você continuar comigo aqui, porque a gente tem agora para analisar o que esse Plano Safra oferece e as necessidades do agro brasileiro, a participação do Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Agricultura.
Professor, muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente. Estamos, de um lado, acompanhando aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, falando sobre esse Plano Safra, e, ao mesmo tempo, queremos ouvir aqui a sua opinião, professor. Tivemos, então, por conta do anúncio desse Plano Safra, a informação de que o montante total disponibilizado dentro desse Plano Safra é 1,5% maior do que o montante do Plano Safra passado. Isso para um cenário de inflação de mais de 5% no acumulado em 12 meses. Ou seja, temos aí um aumento de recursos que não repõe sequer a inflação. Qual a leitura do senhor sobre o impacto que isso pode ter para o financiamento do agro brasileiro? Bom, Turci, boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui. Eu estava ouvindo seus comentários também aqui e parece que o tema principal não é nem o volume de recursos. O volume de recursos, nós sabemos que há uma certa dificuldade do governo para olhar essa questão de maneira mais abrangente e é óbvio que o volume oferecido é menor em termos reais do que o ano passado. É uma pena. É uma pena porque o Brasil está colhendo mais uma safra gigantesca porque o ano passado foi um ano de recorde de recursos oferecidos ao campo e deu certo. A relação entre crédito e produção é direta, viu, Túlio? É direta, é na veia mesmo. Então, vai faltar recurso em relação ao que nós tínhamos expectativa. Mas não é grave, não é tão grave. Eu acho que o grave mesmo é a taxa de juros, que, de novo, não é uma excepcionalidade, até ao contrário, a taxa de juros está menor que a Selic, mas a agricultura não comporta uma taxa de juros desse tamanho, sabe? Isso é um negócio muito relevante e todo mundo sabe disso, qualquer economista sabe disso. Mas, para mim, o ponto principal e pior mesmo, você acabou de comentar aí, é o seguro rural. O seguro rural é um instrumento de política pública, mas é um instrumento de estabilidade para o governo. Isso é uma coisa que me surpreende, a falta de percepção desse processo. Vou tentar explicar para você de uma forma objetiva. Uma crise climática muito grande, uma seca gigantesca, como inundação, o ano passado no Rio Grande do Sul, um desastre brutal, como no Rio Grande do Sul, o que acontece? O produtor não paga as contas, ele não pode pagar as contas, não tem recurso para pagar as contas. Mas que contas que ele não paga? Não paga o banco. Portanto, não paga a cadeia produtiva para trás da produção. Defensivos, fertilizantes, sementes, máquinas agrícolas, não paga dentro da cadeia. Mas é pior do que isso. Quando a crise financeira muito grande na agricultura, tem também um efeito dominó urbano. O produtor acaba não conseguindo pagar o posto de gasolina, não consegue pagar supermercado, escola dos filhos, farmácia. Então tem um efeito dominó que se reflete na área urbana. Eu vivi isso como ministro e conheço perfeitamente esse tema. Então, é importante que a estabilidade da atividade produtiva seja garantida com o seguro rural. Se não tem o seguro, se tem o seguro rural, o produtor tem uma frustração de safra por circunstâncias de clima, de qualquer natureza, ele recebe o seguro e paga todo mundo na cadeia produtiva e as coisas vão para frente, recebe um novo crédito e vai para frente. Se não tem o seguro rural, o que acontece, Túlio? O governo, ao perceber que há um desastre econômico financeiro muito mais amplo do que no produtor rural, afeta a cidade urbana, afeta a prefeitura municipal, que não recolhe impostos, que não pode fazer suas obrigações mais comezinhas, o governo normalmente chama essa dívida para o Tesouro Nacional, prorroga a dívida e o Tesouro assume esse processo. Isso não é correto, porque fica muito mais caro para o governo fazer isso do que fazer o seguro rural. Então, eu acho que a falta de seguro rural não é uma coisa inteligente. O seguro no mundo inteiro acontece exatamente para estabilizar a renda do setor produtivo, para que não haja um efeito dominó negativo no caráter urbano também. Então, não é inteligente não ter seguro rural. Por essa razão é que a CNA, por exemplo, pleiteou 4 bilhões para o seguro rural esse ano. A FPA foi um pouco mais ambiciosa. A FPA sugeriu, e eu participei dessa discussão longamente com a frente, era que o seguro tivesse o valor, no mínimo, de 1% do volume do crédito. Agora o crédito é 516 bilhões, fosse 5 bilhões. Mas, como foi dito por vocês aí, há 2 semanas atrás, já houve uma expectativa de corte do seguro, que era de 1 bilhão para quase metade. Então, nós estamos tendo
um possível seguro rural no nível de 10% da demanda mínima necessária. Se é possível colocar recursos à disposição do produtor rural, empréstimo de 516, por que não 5% de seguro rural para garantir o próprio empréstimo? Então, não é inteligente do próprio governo cortar o seguro rural. É uma condição central para a atividade agropecuária ficar equilibrada e, portanto, equilibrar também a cadeia produtiva que está por trás e na frente do produtor rural. A gente vê que o montante é relativamente pequeno, perto do valor total aí do plano, né, professor? Você é muito generoso, não é? É absolutamente pequeno, absurdamente pequeno. Professor, a Júlia Lindner, nossa analista de política e economia, também participa dessa entrevista. Júlia, por favor. Professor, eu queria saber ainda nesse assunto do seguro rural, por que na visão do senhor o governo optou por nem mencionar uma previsão para o seguro rural do ano que vem? Qual pode ser a estratégia por trás disso e o que acontece sem essa previsão? Bom, Júlia, por que o governo ignorou, eu não sei. Precisaria perguntar para eles. Eu não sei por que ignorou, mas imagino que haja uma dificuldade qualquer de entendimento, de compreensão por parte do governo do que seja o seguro rural. E eu devo aqui até fazer uma clara ressalva com o ministro Fávaro. O ministro Fávaro, eu tenho conversado com ele bastante, e ele é plenamente favorável a mais seguro. Ele tem pleiteado mais recursos. Então, a gente quando fala no governo feito, parece que o governo é uma coisa monolítica. Não é. Tem gente que é a favor, tem gente que não é a favor. Então, dessa vez, acho que o ministro Fávaro perdeu dentro do governo a sua expectativa quanto ao seguro rural. Agora, por que não faz isso? De novo, eu acho que é uma falta de inteligência. Uma catástrofe natural que, infelizmente, lamentavelmente, acontecido com mais frequência no mundo todo, no Brasil também, leva a uma crise financeira que transcende o agro e passa para o setor urbano, afeta o setor urbano diretamente. O governo tem que intervir. Custa muito mais caro para o governo, muito mais caro, fazer uma prorrogação de dívidas ou assumir uma questão de inadimplência no campo, do que subsidiar o seguro rural. Então, é inteligente ter o seguro rural. É por isso que o mundo inteiro tem. Por que nós não vamos ter também? Então, eu lamento profundamente isso, Júlio. Eu não consigo compreender por quê. Até porque sei que o Fávaro defendeu intensamente um maior volume de recursos para o seguro. Professor, nesse anúncio do Plano Safra também, ficou evidente ali que os recursos para custeio tiveram um aumento do ano passado para cá e os recursos para investimento tiveram uma redução. Fazem sentido esses dois movimentos? Bom, o custeio faz todo sentido que aumente, porque, em geral, houve um aumento de custo de produção, viu? Os insumos aumentaram de preço, fertilizantes, defensivos, mesmo máquinas agrícolas, um aumento de custo de produção. Portanto, o custo de plantar 1 hectare de qualquer cultura aumentou em relação ao que era no passado. De modo que mais recursos para o custeio é natural e é, digamos, necessário que aconteça. Agora, a redução de volume para investimento não é bom, porque a modernização do campo passa por investimentos em equipamentos agrícolas modernos, máquinas mais eficientes. E uma máquina mais eficiente não é apenas mais moderna, ela usa menos combustível, portanto rende mais na atividade dela, ela tem mais perfeição nos equipamentos de que é composta, portanto desperdiça menos o produto colhido no final da sema e, portanto, é economicamente vantajoso ao produtor modernizar o seu parque motomecanizado. Razão pela qual, diga-se de passagem, foi criado o Moderfrota lá no final dos anos 90, século passado. O Moderfrota, os hábitos, desculpa voltar tão atrás assim, mas a AgriShow, que nós fundamos em Ribeirão Preto em 1994, mostrou que o nosso parque motomecanizado era muito velho. As máquinas agrícolas importadas pelo Brasil já eram velhas nos seus países de origem. E o setor industrial brasileiro de máquinas agrícolas percebeu que estavam muito atrasados e investiu fortemente em equipamentos agrícolas modernos, com um computador de bordo, um sistema muito mais importante de ligação com satélite para facilitar os controles. Isso aconteceu e foi um sucesso. As empresas que fizeram investimento em pesquisa, em tecnologia,
progrediram. As que não fizeram morreram no meio do caminho. Então, a AgriShow teve essa característica, mostrou a importância de evoluir tecnicamente. Em compensação, ou em seguida, ou consequentemente a esse fato, ficou claro que o nosso parque era velho. Então, surgiu o Modern Frota, um programa de investimento da agricultura para modernizar a agricultura brasileira. E aqui tem um ponto para você compreender o que eu estou te falando. As colhedeiras velhas, antes da AgriShow, desperdiçavam 3, 4, até 5% do grão na colheita. O grão não era incorporado à produção, era jogado no chão. Perdia 3, 4, 5% da produção. As novas perdem no máximo 1%. Então, a produtividade aumentou 3% ou 4%, que às vezes, só para você entender, em agricultura, um lucro de 10% é um lucro bom. Então, se a produtividade 4% a mais, é 40% do lucro do produtor rural. Então, a modernização de máquinas é essencial e permanente, está sempre renovando máquinas. A máquina muito velha fica custando oficina, peça, posto, então fica muito caro. Então, renovar é importante. Por isso, o recurso de investimento é essencial. E essa redução não é positiva. Júlia? Professor, tem uma crítica, claro, constante, não só no setor do agronegócio, mas que hoje foi muito pontuada sobre a taxa básica de juros, que está ali em 15%. Como é que o senhor vê o impacto disso para o setor e o quanto isso pode afetar, na visão do senhor, a safra, né, e mesmo a perspectiva para o ano que vem também? Júlia, o efeito é direto no custo de produção, né? Taxa de juro é um elemento central para o custo de produção. Então, o que é? Uma taxa mais alta de 2% ou 3% do ano passado, aumenta o custo no mínimo em mais 2% ou 3%, no mínimo. Eu digo de novo, a agricultura é uma atividade cuja rentabilidade é muito precária, tem que correr tudo bem para dar 10%, 12% de lucro. Se aumenta a taxa de juros em 2%, cai 20% a rentabilidade do produtor rural. Se ele tiver qualquer problema de clima ou a tecnologia que não pôde comprar todo o padrão tecnológico que ele comprar, porque o custo de juros, porque o custo do crédito era muito alto, ele reduz o investimento em tecnologia, ele perde produtividade. Então, tem um efeito também sequencial, mais juro, menos recurso, menos tecnologia, menos produtividade e, portanto, menos resultado. Então, tem um efeito residual no juro mais alto que tem a ver com o custo de produção, Júlia. Professor, o governo também ampliou o Renovar Agroambiental, né? E aí com recursos que contemplam investimento, por exemplo, em prevenção e combate a incêndios, recuperação de áreas protegidas, tem até recurso para aquisição de caminhão-pipa, de mudas nativas para reposição de áreas degradadas. Como é que o senhor vê a ampliação desse programa, o papel que ele tem e o impacto que os recursos oferecidos podem ter? Isso é bom porque nós temos a COP30 esse ano aqui em Belém do Pará, em novembro, e um programa dessa natureza vem de encontro ao anseio global de proteger o meio ambiente, de ter ações mais renováveis e mais sustentáveis na atividade produtiva. Então, esses programas não são mal-vindos, mas não sei, para falar a verdade, qual é o alcance que eles terão devido ao volume de recursos. Não é muito alto, o recurso é relativamente baixo para esse projeto. Então, eu acho que a ideia é boa, o resultado veremos. Júlia? Professor, tem um debate que não tem diretamente a ver, né, com o anúncio de hoje, mas que também foi citado nessa coletiva da bancada ruralista e tem sido muito debatido, que é essa iniciativa do governo de tributar as letras de crédito do agronegócio. Como é que o senhor vê essa tributação e o impacto disso para o Plano Safra também, né, e para outros aspectos? Júlia, nesse aspecto eu sou suspeito. Esses títulos foi o que criei, em 2004 para 2005, quando eu era ministro da Agricultura. Criei duas coisas fundamentais. Criei os títulos do negócio e criei o seguro rural. Com que visão, Júlia? A visão é de que a agricultura brasileira ia crescer, como de fato cresceu, e que seguramente com o tempo os recursos disponíveis do Banco do Brasil, os bancos públicos, até os bancos privados, no recurso obrigatório, seriam insuficientes para financiar a agricultura brasileira. Então eu queria criar título do negócio que o mercado financiasse a agricultura brasileira. E, por outro lado, um seguro rural que garantisse a estabilidade da atividade produtiva. Eram dois pontos que tinham por objetivo reduzir a demanda por crédito do governo e, portanto, melhorar o acesso a recursos financeiros.
Tanto é verdade que eu ouvi agora o discurso do deputado Lupion, dizendo que a LCA representava 43% do volume de financiamento rural no Brasil. Quase metade. Um título que foi criado lá atrás. Eu criei esse título aí, provavelmente COCRA, CDCA, CWA, etc. Ora, se esse título foi criado e teve um resultado tão espetacular, como nós estamos vendo agora aqui, com base na não importação de tributos, do imposto de renda, sobretudo, é porque é um sucesso esse processo. Agora, se tributar esse negócio, você reduz, evidentemente, o investidor na LCA e, portanto, dá dinheiro para a agricultura. Então, como a gente fala na roça, injeção na veia. Tributa a LCA, tributa o CRA, tributa a LCA, vai ter menos investidor, menos recurso da agricultura. Professor Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV, ex-ministro da Agricultura. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui, pela análise a quente aí do Plano Safra e da repercussão desse plano junto à Frente Parlamentar da Agropecuária. E um bom resto de semana para o senhor. Obrigado. Obrigado igualmente. Sempre à disposição, viu, Tucci? Obrigado, Júlia, também, pela participação.